O AgroBand está de volta conversando com a Consuelo Garrastazu Paixão Cortes, que é auditora fiscal federal agropecuária, e com a Marilina Bersini, que é diretora do Centro Estadual de Vigilância em Saúde. O nosso assunto são as vacinas para os humanos e para os animais, em viagens, especialmente as internacionais. Eu vou perguntar para a Consuelo em viagens que são terrestres. A gente falou de viagens aéreas, mas esse certificado para o cão e para o gato também é exigido se for uma viagem rodoviária? Sim, se for uma viagem internacional rodoviária, ele também é exigido. Tem algum protocolo do Mercosul aqui? Nós temos um acordo com o Mercosul, temos um certificado zoossanitário em comum. Esse certificado, ele após emitido, ele tem a duração de 60 dias e serve para transitar entre os países do Mercosul. Então, não preciso toda hora estar fazendo um novo certificado dentro desses 60 dias. E com os animais, a maior preocupação é em relação à raiva? É em relação à raiva, O Brasil tem a maior preocupação com relação à raiva. Mas agora, por exemplo, surgiu um surto de leishmaniose no Uruguai. Então, estão sendo adotadas medidas, o Uruguai está exigindo que se use coleira antiparasitária nos animais que vão para o Uruguai. E a partir de 1º de abril ele vai exigir uma sorologia negativa para leishmania. Então precisa também conferir, isso também está no site do Ministério? Todas essas informações estão disponíveis no site do Ministério por país de destino que o animal vai viajar. Então é só entrar no site e verificar, está tudo ali. Vamos falar sobre febre amarela de novo. Como é que é feita a transmissão? É pelo Aedes aegypti também? A febre amarela é uma doença viral, e ela é transmitida pela picada do mosquito infectado. Mas a febre amarela tem uma característica, são 2 ciclos. Tem o ciclo silvestre, que é uma circulação do vírus na área de matas, e é um outro mosquito, é o hemagogos ou sabetes. Espécies, de mosquito. É mais comum daí no meio rural, nós aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, se fosse o caso? Principalmente área de mata, de floresta, no campo aberto, assim, não é muito comum. E mais próximo de rios também? Próximo de rios, de lagos, assim, então tem que ter esse ecossistema típico, Mas nós temos esse mosquito, o hemagogos, que faz o ciclo silvestre, a gente tem aqui no Rio Grande do Sul. No caso das cidades, que é na área urbana, que tem o ciclo então, urbano da febre amarela, que aí é o Aedes. Mas veja bem, nós não estamos enfrentando febre amarela urbana. Ela foi erradicada em 1942, o último caso foi no Acre, e nunca mais a gente teve aqui no Brasil. Esses casos estão acontecendo agora em Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo e Bahia, são silvestres. Então, nós aqui no Rio Grande do Sul, em 2008, 2009, nós tivemos caso, mas foi na área silvestre, na área de mata. E quais são os sintomas da febre amarela? Eles se confundem, inclusive, com os da dengue. Exato, começa a ficar complicado mesmo. É uma doença viral, autolimitada, começa com febre, muita febre alta, 39, 40 às vezes. 2 no corpo, dor de cabeça, cansaço, falta de apetite, vômitos, às vezes diarreia, 2 nas articulações. E aí em torno de 10, 20% dos casos, um pouco mais, complica, afeta o fígado. O vírus faz um comprometimento hepático, e aí a pessoa fica como se tivesse hepatite, fica amarela, ictérica. Então por isso que é febre amarela, porque tem esse comprometimento hepático. E na sequência, os rins ficam afetados, paralisados e aí acaba, se não houver o atendimento adequado, vai ao óbito. Então, ela é uma doença bastante grave, mas no início é parecida com as outras, com a que acontece no meio urbano, a dengue, a chikungunya, a zika até quase não tem febre. Então, na verdade, qual é o nosso risco aqui no Rio Grande do Sul? É uma pessoa que viaja para esses locais. E não esquecendo também de outras áreas do Brasil que tem endêmico, sempre acontece febre amarela, que é a Amazônia e a região centro-oeste. Agora tem evidência o sudeste, mas não esqueçamos dos estados da região norte e da centro-oeste. A primeira vez que eu tomei a vacina contra a febre amarela foi numa visita que eu fui ao Tocantins.
foi recomendado que eu tomasse a vacina. Então, esses cuidados para as viagens dentro do Brasil também devem ser adotados, não só para as internacionais. Exato. Então, só para completar a informação, o importante, então, que se o viajante, lógico, então, ele se vacina 10 dias antes, outra informação importante, a vacinação tem que estar no mínimo 10 dias da data do início da viagem. Para fazer o efeito. Para fazer, imunizar. Permitir a produção dos anticorpos, né? Isso não se aplica para o reforço, né? O reforço daí não teria problema de fazer na véspera, mas a primeira dose tem que ter uma antecedência de 10 dias. E então a pessoa, infelizmente, não se vacinou por algum motivo, viajou para essas áreas e ao voltar aqui ao estado, apresenta esses sintomas, então ela vai ao médico, porque pode ser qualquer outra coisa, veja, febre, dor no corpo, é muito inespecífico, né? Então, o principal é ir ao médico, ao posto de saúde mais próximo e referir essa viagem, que aí vai ser feita toda a investigação e verificar. De qualquer forma, outra coisa importante é o uso de repelentes, né? O uso de repelente, principalmente se a pessoa vai adentrar na mata, ecoturismo, caçadas. Época de férias agora tem muito disso, tem né? Muito disso, então usar o repelente. E só reforçando, a vacina é gratuita, feita nos postos de saúde. Exato, nós temos 1.800 salas de vacina aqui no estado e a grande maioria delas dispõe da vacina e vacina gratuita, sem problema nenhum. O que a gente pede é um pouquinho de tranquilidade, porque não é necessário vacinar todo mundo ao mesmo tempo, né? A pessoa que vai viajar, seja para o interior do nosso estado, ou seja para esses locais, que é a pessoa que deve ser vacinada. Não precisa todo mundo sair correndo de uma só vez, porque aí não vai ter para todos. Vai dar fila, vai dar desgaste desnecessário. E para os animais também precisa antecedência da vacinação, assim como a da febre amarela 10 dias antes? Sim, algumas vacinas precisam antecedência. Um animal, por exemplo, que vai para a Europa, ele tem que cumprir uma série de exigências. Ele tem que, primeiro de tudo, colocar um microchip, que é o que vai identificar esse animal, né? É subcutâneo, vai ter um número na leitura. Depois ele vai fazer a vacina da raiva, esperar 30 dias para coletar o sangue para fazer a sorologia da raiva. Então, assim, são tudo exigências que a União Europeia, né, são requisitos que a União Europeia faz para que esse animal possa ingressar lá no seu território. E após a coleta desse sangue para a sorologia, ele tem que permanecer ainda 90 dias em território brasileiro. Então, para te ver como não é muito simples, assim, que se a pessoa não tiver uma certa antecedência, não se preparar para a viagem, por exemplo, a Europa, ela pode não conseguir embarcar junto com o seu animal. Bom, eu quero agradecer as nossas convidadas e dizer que o que eu aprendi aqui é que planejamento tem que ser uma palavra-chave quando a gente vai viajar. Para nós e para quem quiser levar o seu animalzinho. Senão, pode ter problemas. A gente acabou de ouvir uma história aqui de um cãozinho português que não pôde ficar por aqui, teve que voltar. Então, planeje bem a viagem. Entre agora, tem a internet, os sites, você pode pesquisar ali no do Vigiagro, no da Anvisa, para saber tudo direitinho em relação às vacinas. Obrigada, Consuelo. Eu que agradeço a oportunidade, muito obrigada. Obrigada, Marilina. Igualmente, é muito bom estar aqui com vocês conversando sobre esses temas. A Emater vai destacar na Expo Direto 2017, de 6 a 10 de março, o papel da extensão rural na promoção do desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Gestão agrícola, inclusão digital e tecnologias voltadas à produção de energia renovável serão abordados na Casa da Emater, no Parque da Cotrijal. Ficamos por aqui. Voltamos na próxima semana para falar dos cuidados com as abelhas nesta época de calor. É bom saber o que fazer para preservar esses animais que produzem um alimento tão nutritivo. Tchau, até a semana que vem.